É uma honra estar aqui na presença de Deus, na casa de Deus, que a mensagem aqui passada não seja para minha honra, mas para a glória de Deus, que Ele seja o foco e não eu. Ecos vêm do teto, voltam pra você. É o som da sua própria voz. O frio e o vazio são tristes sensações de que sua oração ficou aqui. E em meio ao silêncio, um choro sem conter, Deus parece estar tão longe pra ouvir. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Um sussurro leve pode se ouvir. Retorne, pois não é tarde demais. Perdão ainda espera, com um toque de amor. Escute a voz do Pai chamar você. Ele sabe suas dores, quer limpar, purificar. Não há nada que Ele não transformará. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Chame por Deus, não há o que temer. Vem hoje ao trono do amor. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Amém?
um sábado esplêndido para vocês. O sábado é lindo, né? Não só celebramos a criação e a redenção nesse dia. É o dia em que Deus mais faz milagres em nós. De cura, de libertação, de restauração, de renovação. E a gente fica mais bonito no sábado. Vocês que gostam de tirar foto, tira no sábado, tá bom? Sai mais bonito. Até a natureza fica diferente. Se você prestar atenção na natureza no sábado, você vai perceber que ela fica diferente nesse dia. Então, graças a Deus, estamos vivendo mais um sábado. Muito obrigada, minha irmã. Um sábado maravilhoso, dentro desse projeto, né? 10 dias de clamor, tantas bênçãos, tanto crescimento, tanto aprendizado, tanta união entre nós, né? Deus nos uniu de forma maravilhosa. Tantas coisas boas aconteceram e muita chuva, né? A chuva já cai mesmo. Mas muitas bênçãos. Eu gostaria de, neste momento, antes de iniciar a pregação da mensagem dessa noite, que a gente fizesse um momento de oração. Nós temos 2 cidades em Minas que estão sofrendo muito. Eu conheço o Bar, eu fiz uma semana de oração lá. Tenho uma amiga do coração e sua família lá, e eu nem estava ligada, não sabia o que estava acontecendo no mundo, não me liguei em nada de notícia, e ela mandou uma mensagem ontem, mandou um vídeo mostrando a destruição. Muitas pessoas morreram, membros da nossa igreja também perderam tudo, carro, casa, tudo. E eles também perderam seus familiares, estão todos muito abalados, a cidade está bem destruída, exige muita fé para crer que aquela cidade pode ser reconstruída. Então, ainda continua chovendo. Hoje mesmo ela falou que a chuva essa noite foi intensa, eles tiveram novas enchentes. Então, ela pediu para a gente clamar por eles, para que Deus, então, tenha misericórdia. Eles não estão podendo ir na igreja, ela disse que é muito triste isso, porque não tem caminho para... A igreja não foi destruída, viu? Interessante. Mas não tem caminho para eles chegarem na igreja. Não tem como chegar. Se está chovendo, é impossível. E se seca, se por acaso secar, ela diz que é uma poeira, não tem como suportar essa situação. E eles estão todos em casa, clamando a Deus por misericórdia. Então, eu pediria que agora a gente intercedesse por eles, né, tanto ali como em Juiz de Fora, para que Deus, então, intervenha e faça o melhor, e que aumente a fé, e que a igreja se levante e que pregue o evangelho. Aproveite essas tragédias aí, essas situações, para pregar o evangelho, e que Deus também possa suprir, né, o que eles estão precisando. Provavelmente deve vir uma campanha para uma ajuda, né, porque não é fácil a reconstrução de tudo, mas o que é mais difícil reconstruir é os sonhos, os planos, as emoções, né, principalmente aqueles que perderam seus queridos, mas Deus tem poder para fazer isso. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer essa intercessão, pode ser? Então, vamos orar. Grandioso Deus, o Senhor é tão imenso, mas o Senhor é aquele que habita com o contrito e abatido de espírito.
O Senhor tem o universo todo sob o seu controle. Mas o Senhor inclina o ouvido para ouvir a nossa voz, a nossa oração. Como o hino que foi cantado, mesmo depois que as nossas orações terminam, o Senhor ainda escuta as nossas lágrimas, o Senhor escuta até os nossos suspiros. Um Deus assim, como que nós não podemos amá-lo, Senhor? Como não agradecer? Por isso, nós estamos aqui, mais um sábado na nossa jornada rumo ao céu. Mais um sábado onde nós celebramos criação e redenção e nos preparamos para a glorificação. Mais um sábado onde o Senhor realiza os maiores milagres da sua graça em favor do seu povo. Por isso clamamos, ó Deus, para que o Senhor agora, Deus Espírito Santo, venha estar lá em Ubá, em Juiz de Fora e outros lugares que estão sendo atingidos, por essa temporada de chuvas. Que o Senhor possa tomar conta, que o Senhor possa confortar, o Senhor é o Consolador. E possa trazer ânimo, que as pessoas levantem a cabeça e olhem para cima e se lembrem de Deus. E que o Senhor possa prover o que eles precisarem, porque o Senhor é um Deus que provê, de alguma forma ou de outra. Se precisar, o Senhor manda alimento do céu, porque esse é o nosso Deus. Então ajude, Senhor. Eles estão clamando pelas nossas orações. E pedimos também, ó Deus Espírito Santo, nós que estamos em tão boas circunstâncias, nós estamos aqui num tão bom lugar, eles nem a igreja estão podendo ir, nós temos a igreja aberta, uma igreja bonita, bem cuidada, e nós queremos agradecer por esse privilégio e oportunidade, mas queremos também pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Precisamos dele. O estudo da palavra sem o Espírito Santo não tem resultado, não tem eficácia, não tem poder sobre nós. Então pedimos que ele não só nos ilumine, não só nos ensine, mas também nos transforme. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nossa jornada não termina, como nós já combinamos, porque eles até mudaram o nome para a gente descobrir isso, que são 10 dias de clamor e 365 dias de oração, e é a vida inteira de oração, Quantos dias nós vivemos neste mundo, se alguns aqui tiverem o privilégio de estarem vivos quando Jesus voltar, vão ter que orar até a volta de Jesus. E aqueles que vão morrer antes, eu não sei, pode ser eu, pode ser alguém, que a gente morra também em oração. Que a última coisa que a gente faça antes de morrer seja orar. E que a gente aprenda a clamar, porque esse é o tempo do clamor. Nós estamos trabalhando esse tema, o Espírito Santo e o tempo do fim. E Deus tem nos ensinado muitas coisas, é lógico que a gente não vai esgotar esse assunto do Espírito Santo e o tempo do fim, porque não tem como, É só uma motivação para a gente poder se aprofundar nesse assunto sobre o Espírito Santo. A igreja precisa vencer essa indiferença em relação ao Espírito Santo, esse desconhecimento em relação ao Espírito Santo, porque agora no tempo do fim, onde já estamos vivendo, nós precisamos muito de conhecê-lo, de ter intimidade, de ter companheirismo, de estarmos ligados ao Deus Espírito Santo, porque através do Deus Espírito Santo é que a gente está ligado a Jesus, que Jesus habita em nós, que a gente conhece Jesus, e é também através do Deus Espírito Santo que a gente conhece Deus, que a gente se conecta com Deus. Então, nós precisamos muito agora ter uma igreja inteirada, expert em o assunto do Deus Espírito Santo. E que nós vivamos essas experiências que Deus tem nos mostrado e que isso continue, A igreja parece que está se propondo a estudar mais sobre esse assunto, e isso é uma obra divina também. É Deus chamando a sua igreja para este tempo, para este assunto do Espírito Santo. E hoje a gente tem um tema interessantíssimo, que é a chuva serôdia e o alto clamor. As duas coisas andam juntas. E nós hoje vamos falar um pouco sobre os últimos dias, o tempo do fim, e sobre profecias. Bem, a Bíblia apresenta
os últimos dias ou o fim dos tempos, não como um tempo de medo, como as pessoas, né? Tem os alarmistas, tem os sensacionalistas, que aí depende. Houve um tempo na minha infância que quando pregava na minha igreja sobre profecia, a gente se agarrava no banco assim. Não sei se... Não, eu devo ser a mais velha daqui. Mas eu me agarrava no banco, assim, dava um medo, sabe? Porque as pessoas eram muito alarmistas, muito sensacionalistas ao pregar sobre este tema. E impunham medo na gente. Mas a Bíblia apresenta o tempo do fim, os últimos dias, toda essa escatologia, não é para a gente viver um medo. Não, não. Mas é um período para a igreja viver com esperança, com ânimo, com coragem. Como diz o texto, quando vides essas coisas acontecer, erga a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Então, que a gente se anime, que a gente se fortaleça, porque é este o motivo de nós vivermos com a Bíblia nos mostrando esse período escatológico que estamos vivendo e os acontecimentos do tempo do fim. Bem, e este assunto está ligadíssimo com o tempo do fim, com os dias que eu creio já estão bem próximos de nós. Antes de nós entrarmos no tema, eu quero só fazer um panorama para vocês. Nós temos uma população no mundo de 8 bilhões de pessoas, certo? 43,3% nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Então, nós temos mais ou menos 56% de pessoas que já ouviram falar de Jesus. Desses 56% que já ouviram falar de Jesus, 2,4 bilhões são cristãos, né, católicos e outras denominações cristãs. Então, nós temos, neste mundo, 30% da população que são cristãos. E o tema de hoje vai nos mostrar que para esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos chamando para esse desafio de que essas 43,3% das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que ouçam. E quando a Bíblia fala do final do mundo, ela apresenta o quê? Ela apresenta coisas positivas ou negativas sobre o final do mundo? O que vocês acham? Como vai ser? Como ela apresenta o quadro, o panorama do final do mundo? Como é que ela apresenta? Com coisas negativas ou positivas? Negativas. Por quê? Porque o mundo está ao caos, o mundo está de mal a pior, o mundo está cada vez mais decaindo, cada vez mais se destruindo, cada vez mais se consumindo. Então, se nós temos uma apresentação bíblica de que tudo neste mundo vai de mal a pior, que o quadro é negativo, quando você lê algumas coisas, como 2 Timóteo 3, 1-5, você fica, nossa, chega a dar até uma depressão de ver a descrição do mundo que nós já estamos vivendo. Então, qual foi a solução de Deus para tudo isso? Deus, então, para essa situação, Ele conta com a igreja. A solução para este mundo caótico, para este mundo na sua fase terminal, para que alcancemos essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não ouviram falar de Jesus, então Deus conta com a sua igreja. E é por isso que a gente tem que buscar o alto, em alto clamor, em forte clamor, para nós sermos capacitados para essa missão. Então, antes de entrarmos nesses dois assuntos, que é a preparação para nós fazermos isso, que é a chuva serô de alto clamor, eu tenho que colocar, para vocês compreenderem bem, um assunto. Antes de Deus nos dar a chuva serôdia, para nos preparar para o alto clamor, Ele tem que fazer uma obra na igreja. Por quê? Porque a igreja que vai cumprir essa missão, a igreja que é a solução para este mundo, para anunciar a mensagem, para alcançar os não alcançados, a igreja que foi instituída para essa missão, ela está um pouco desanimada. Está um pouco
sentada demais, está um pouco acomodada. Então, primeiro, antes de acontecer chuva serôdia e alto clamor, Deus tem que revitalizar a sua igreja. Deus tem que despertar. Deus tem que levantar por essa igreja em movimento. Deus tem que unir essa igreja. E isso é conhecido dentro do plano da salvação, dentro do espírito de profecia. Essa revitalização se chama reavivamento e reforma. Então, essas três coisas estão juntas: reavivamento e reforma, chuva serôdia e alto clamor. Então, eu vou falar em poucas palavras. Reavivamento é a renovação da vida espiritual, é o despertar do coração para uma comunhão mais profunda com Deus. Então, o reavivamento é uma obra do Espírito Santo interna, no nosso interior. A reforma é mudança de vida, de práticas, de comportamento. É uma reorganização da nossa vida. É a mudança do nosso estilo de vida. E esta mudança exterior é o resultado do reavivamento. Então, antes de Deus nos dar chuva serôdia para o projeto do alto clamor, Ele precisa revitalizar a sua igreja, ressuscitar a igreja. E nós temos uma ideia distorcida de reavivamento. E algumas pessoas nem gostam, porque o reavivamento não é romântico. O reavivamento é você ter que morrer no altar. É você se entregar, é arrependimento, é confissão de pecado, sabe? É humilhação perante Deus. E muitas pessoas acham que reavivamento e reforma, houve até aí um momento de reavivamento, que jovens nos Estados Unidos se reuniram e ficaram cantando e orando. Tudo bem, eu não estou julgando o reavivamento desses jovens. O que eu estou dizendo é que reavivamento não é ficar cantando, levantando a mão, e essas coisas de emoção, e chorar, e não sei mais o quê. O reavivamento verdadeiro é mudança de vida. O reavivamento é confirmado pela mudança de vida. E sem reforma, o reavivamento se torna uma emoção passageira. Tem que ter reforma. E sem reavivamento, a reforma se torna legalismo. Então, os dois andam juntos. Reavivamento e reforma. Então, Deus precisa revitalizar a sua igreja para então cumprir-se o que nós vamos estudar agora. Voltamos para Joel para entender a questão da chuva serôdia. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Então, Deus está falando conosco numa linguagem agrícola. É a linguagem da época, que isso foi mostrado tanto em Joel como em outros profetas. Eles usavam as coisas do cotidiano, da vida das pessoas, as coisas naturais, para que elas entenderem as coisas espirituais. Então, ele está falando com pessoas que dependem da chuva. Nós não temos essa realidade aqui. Mas eu estive o mês de janeiro na Bahia, numa região que eles têm muita dificuldade, não chove. E quando eu cheguei no local, realmente, toda a vegetação estava muito, muito seca, e eles ficam clamando por chuva. E é interessante o que eu vi ali. Todos eles aproveitam a água da chuva, quando chove. Toda a água da chuva é armazenada. Eles não desperdiçam. Porque a água, para eles, é um tesouro. Só que o calor era intenso e eles anseiam pela chuva. E o dia que eu estava lá e começou a chover, aí você ouve assim uma festa. Você ouve aplausos. Você ouve as pessoas, você vê as pessoas se abraçando porque está chovendo. Porque a realidade deles, precisam da chuva. Eles precisam fazer a colheita, eles precisam ter esse resultado. E eu pensei nessa comparação de Deus com as primeiras e as últimas chuvas. Então, no povo dessa época de Joel, eles tinham duas temporadas de chuva. A gente começou a temporada de chuva nossa em janeiro, né? Que deveria já ter terminado, eu acho. Mas ainda estamos em temporada de chuva. É o momento que a gente tem mais inundações, né? Mais problemas, mais situações como essa de Ubá e de Juiz de Fora, porque esse é um período de chuva. O período de chuva deles era no outono,
que ele chama as primeiras chuvas, e depois na primavera, as últimas chuvas. Então, qual era o propósito dessas duas chuvas e o que tem a ver com a nossa experiência espiritual? E acontecerá, Joel ainda continua, depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, ele está usando essa situação agrícola para trazer para o campo espiritual e dizer que o derramamento do Espírito Santo sobre nós é comparado a essas duas chuvas. A chuva temporã. Os efeitos da chuva temporã na igreja primitiva foram profundos e transformadores. Com a descida do Espírito Santo, os apóstolos ganharam poder e autoridade para pregar o evangelho. Receberam o dom de falar em várias línguas, o que lhes permitiu comunicar a mensagem de Jesus para pessoas de diferentes nacionalidades que estavam em Jerusalém. Atos 2, 5 a 13. Após o discurso de Pedro no Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, o que impulsionou o crescimento rápido da comunidade cristã. Então, o que acontece? A chuva temporã marcou o início da missão global, o início dessa igreja, e preparou essa igreja primitiva para levar o evangelho a todo mundo, conforme Jesus havia ordenado. Então, eles receberam, no ano 31 depois de Cristo, no Pentecostes, eles receberam as primeiras chuvas, a chuva temporã. E essa chuva foi realmente o poder necessário para eles se firmarem como igreja, né, a inauguração da igreja de Deus, e pregarem o evangelho, porque eles tinham uma missão de Jerusalém, né, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, a chuva temporã marcou esse início, é a primeira chuva. E foi maravilhoso o resultado da chuva temporã. Agora vamos para a chuva serôdia, que são as últimas chuvas. Então, a temporã foi o início. Ela prepara para a semeadura, para que o grão possa germinar. E foi isso que aconteceu com o evangelho. A chuva serôdia é a última e mais poderosa efusão ou derramamento do Espírito Santo antes da volta de Cristo. Então, o que nós aprendemos? Nós teremos ainda uma chuva chamada de serôdia, que era a chuva que preparava para a colheita. Então, é comparado o poder do Espírito Santo que receberemos a uma chuva que vai realmente preparar o mundo para a colheita. E a colheita é o quê? É a volta de Jesus. Então, isso se chama chuva serôdia. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, certo? Então, já entendemos sobre a chuva serôdia e sobre a chuva temporã. Então, a chuva serôdia é o derramamento final do Espírito Santo antes da volta de Cristo, capacitando os crentes a cumprirem a missão, assim como foi nos dias dos apóstolos. Qual foi o resultado que a chuva temporã produziu? Poder espiritual, conversão e arrependimento, unidade, milagres, expansão missionária, transformação de caráter e firmeza em meio à perseguição. Então, quando nós olhamos para essa chuva, nós temos que nos lembrar da nossa chuva. E nós temos que nos lembrar que a Bíblia registra o espírito de profecia, essa chuva, e que nós temos uma informação profética de que o que nós receberemos na chuva serôdia será muito maior do que eles receberam na chuva temporã. Mas eu quero fazer uma aplicação pessoal disso. Sabe por quê? Porque a aplicação pessoal dessa chuva é importante para a nossa compreensão. A chuva temporã, na minha vida pessoal, produz conversão. E a chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Lembra? Fruto do Espírito Santo. Então, eu quero que vocês entendam que não existe um dia na nossa vida, um período na nossa história que a gente não precise da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva serôdia, que é a chuva da nossa conversão, que é o início da nossa jornada espiritual, ela não é só para o início. Nós temos que todos os dias receber essa conversão, essa chuva temporã. Ela não foi anulada na nossa vida, na nossa experiência particular. Mas também precisamos receber essa chuva serôdia que na nossa vida, na nossa experiência pessoal,
é para desenvolver o caráter cristão. Então, não existe um dia que a gente não precisa que a chuva caia. A chuva cai, a gente canta, não é? A chuva cai, Deus tem pressa. E é isso que a gente tem que entender. Nós dependemos na nossa vida pessoal sobre isso. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos fala alguma coisa sobre a chuva. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência dos fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Então, já entendemos sobre chuva temporã e serôdia? Está tudo certo? Podemos passar para o próximo tópico. Tem mais um esclarecimento. A chuva serôdia é vista como uma bênção final que fortalece, purifica e capacita quem? Os remanescentes. Para o quê? Para os eventos finais da história bíblica. Então, ela tem essa função de nos fortalecer, de nos preparar, de nos conduzir para os remanescentes, né? Para os eventos finais da história bíblica, neste mundo que estamos por pouco tempo, graças a Deus. Então, vamos para o alto clamor. Então, já vimos que o alto clamor e a chuva serôdia são dois eventos que estão juntos, certo? Por que a gente chama alto clamor? O que é o alto clamor? Esses termos que a gente está usando aqui, uns termos que são particulares para nós, viu? A Igreja Adventista que usa esses termos que a gente está aqui aprendendo ou relembrando. O alto clamor é a proclamação final do Evangelho ao mundo sob o poder especial do Espírito Santo antes da volta de Jesus. Então, o alto clamor é para a gente alcançar os 43,3% que nunca ouviram falar de Jesus e os outros também. Certo? Por quê? Porque Deus precisa nos dar uma dotação especial. Agora, quando a gente vê esses números, a gente fica um pouco assim, nossa, será que a gente consegue? Porque faz 2000 anos que o cristianismo está pregando a mensagem e nós alcançamos pessoas para saberem de Jesus, para conhecerem Jesus, 56%. 2000 anos. E nós temos um desafio de 43%. Será que isso é possível? Então, é por isso que nós temos que estudar sobre esse alto clamor, e é por isso que a gente precisa dessa dotação especial do poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, para cumprirmos essa missão. Porque a última evidência, o último sinal iminente para a volta de Cristo, que foi o próprio Jesus que falou no sermão profético de Mateus 24, é que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Os outros sinais, assim, ainda não é o fim, é o começo das dores. Quando ele apresenta o fim, ele diz que o que marca o fim, o que anuncia a volta de Jesus é a pregação do evangelho. Não é terremoto, não é guerra, não é corrupção, é a pregação do evangelho, o sinal iminente da volta de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui estudando, porque nós temos que agora sermos especialistas na pregação do evangelho. Tem gente que se especializa aí nas profecias, isso é muito bom. Tem gente que tudo vê decreto dominical, tá bom, mas a gente precisa buscar especialidade em pregar o evangelho. Porque todos são chamados para se envolver na pregação do evangelho. E é isso que é o alto clamor. Alto clamor é um termo utilizado por Ellen White para denominar uma profecia bíblica citada em 2 capítulos do livro de Apocalipse. 14, 1 a 12 e 18, 1 a 4. Essa profecia fala de um momento histórico, um pouco antes da volta de Jesus, quando o povo de Deus se levantará para denunciar os pecados de Babilônia e apontar o seu fim, apresentar a última mensagem da graça a toda a humanidade e anunciar o retorno de Jesus. Tá claro?
Então, nós todos temos uma missão, e para essa missão, a gente não tem condições de cumpri-la se não for com a chuva serôdia, com essa dotação especial de poder, que será muito superior, será muito maior. Se Pentecoste teve um grande resultado, 3.000 pessoas se converterem num dia, quando nós chegarmos neste momento, vai haver milhares de conversão num só dia. Então, eu não sei o que você sente. Eu também não sei se vou estar viva. Mas eu gostaria muito de participar desse movimento. Porque, sabe, é algo tão extraordinário. Eu acho que as pessoas que ficarem vivas e tiverem que viver essa experiência, eu acho que isso vai ser tão maravilhoso para elas passarem por isso. Então, vamos para Apocalipse 18. Que é aonde é apresentado este alto clamor para nós. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então, preste atenção. Para nós entendermos esse quarto anjo, porque nas mensagens angélicas nós temos a representação de três anjos. Aqui apresenta o quarto anjo no capítulo 18, porque é um período após as 3 mensagens angélicas. Quando que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas? Quando foi? 1844. Foi depois da perseguição dos 1260 dias. E um momento impressionante. Deus então move as pessoas, ele movimenta o céu para que essa mensagem, as 3 mensagens angélicas comecem a ser pregadas. Mas antes de entrar no quarto anjo e no capítulo 18, eu quero só mencionar, a gente não tem tanto tempo, porque o relógio é meu inimigo. Aqui diz assim: quando você vai para a mensagem dos 3 anjos, o primeiro anjo que voa, ele vai dar a primeira mensagem, ele fala com voz forte, com grande voz. O segundo anjo que fala caiu, caiu, que é a mesma mensagem deste anjo que nós estamos lendo aqui, é a mesma mensagem, ele só apenas diz, ele não tem grande voz, ele não tem voz forte. A terceira mensagem, você vê novamente o anjo anunciando com voz forte, com grande voz. Então preste atenção. A primeira e a terceira mensagens, que é temei a Deus e dar-lhe glória, e depois falar do sinal da besta e tal, e de quem recebe o seu sinal, nós estamos anunciando essa mensagem com grande voz, com voz forte. Mas a mensagem da queda de Babilônia, nós ainda estamos tímidos. Não temos voz forte. Ainda estamos bem reservados quanto a essa mensagem. O anúncio da queda de Babilônia. E agora, volta o capítulo 18 apresentando um anjo. Mas olha a diferença do anúncio do anjo sobre a queda de Babilônia. O que ele diz? Como é que ele apresenta? Vi descer do céu outro anjo que tinha o quê? Olha a característica. Ele tinha o quê? Grande autoridade. Grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. E ele exclamou essa mensagem com que tipo de voz? Potente voz. Potente voz é muito mais forte do que grande voz, do que forte voz. Vocês entenderam? Então, por que esse anjo, nesse período que é do alto clamor, por que esse anjo tem autoridade? Por que ele tem essa potente voz? Porque ele recebeu o quê? A chuva serôdia, a dotação especial de poder. Então, ele agora não tem medo de falar de Babilônia, que vai cair. Porque nessa mensagem, ele desnuda, ele desmascara, ele desacredita de Babilônia.
é para fazer Babilônia cair. Porque nós ainda não temos coragem de dizer os erros, de anunciar os erros de Babilônia, o engano, as mentiras, as feitiçarias, a magia, o espiritismo, a imortalidade da alma, o dia espúrio e tantas coisas que Babilônia faz. Mas o quarto anjo, que representa o povo de Deus, que é o mesmo povo da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, essa verdade presente para este tempo, é o mesmo povo, só que agora não tem mais timidez, não está mais reservado, não é só dizendo com uma voz baixa, está clamando, está falando, está anunciando em todos os lugares, em todas as nações, para todas as pessoas, sobre Babilônia. Por quê? Porque antes de Jesus voltar, Ele quer chamar essas pessoas que estão em Babilônia. Ele tem pessoas sinceras em Babilônia. Ele tem pessoas fiéis em Babilônia. E Ele quer agora fazer o último convite. Essa será a última mensagem para que as pessoas saiam de Babilônia. Então Ele tem que desmascarar Babilônia. Ele tem que desacreditar Babilônia. E é o povo representado pelo quarto anjo que vai fazer com que Babilônia caia e que as pessoas abram os olhos, vejam isso e tomem a decisão de sair de Babilônia. Mas sabe, tem muita gente na igreja que não saiu de Babilônia. Se você não saiu de um lugar, como você vai convidar alguém para sair? Por isso, reavivamento e reforma antes da chuva serôdia, para nos preparar para o alto clamor. Por essa situação que a gente está vivendo. Mas o quarto anjo vai com voz, sabe, grande autoridade, voz potente, e vai iluminar o mundo, iluminar o mundo, iluminar o mundo com a glória de Deus. Todo mundo vai pregar o evangelho. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, toda vez que você lê sobre este assunto, a irmã White, quando ela fala terceiro anjo, ela está falando dos 3 anjos da mensagem angélica. E ela, na sua interpretação, ela coloca, as pessoas dizem o quarto anjo, né? Mas ela coloca o quarto anjo como se fosse parte também dos 3 anjos, certo? Mas quando ela fala terceiro anjo, ela está falando sobre as 3 mensagens angélicas que cresceram, que proclamaram agora, através do quarto anjo, volta a proclamar a mensagem do segundo anjo, que foi fraca, foi tímida, mas agora com voz potente. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a terra com a sua glória. Eu amo isso, eu amo. Predisse com isto uma obra de extensão mundial. Então essa obra, essa pregação vai ter que extensão? Que extensão, igreja? Que extensão? Mundial. E de extraordinário, extraordinário o quê? Poder, extraordinário poder. É o poder do Espírito Santo, é a chuva serôdia, é a plenitude de Deus, é a plenitude de poder. Servos de Deus, olha nós, servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Nós temos lugares que não tem internet, mas a internet vai facilitar. Tem lugares que não tem internet, sabia? Tem lugares que é difícil o acesso da mensagem. Tem regiões muito complicadas. Mas o que diz o texto? Que em todos os lugares, essa mensagem será proclamada. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Mas quando eu olho para mim, olho para a igreja, eu não sei se nós queremos fazer parte disso. Se é realmente isso que a gente quer, participar do alto clamor. Porque quando aconteceu o clamor da meia-noite é 1844, certo? Houve uma revolução. Houve, assim, algo extraordinário. Se Jesus tivesse voltado, tinha muita gente preparada.
E Deus diz que isso tem que acontecer agora. É hoje esse tempo de a igreja ser revitalizada, sabe? Reavivamento e reforma, mudança na nossa vida. Sabe qual é o maior problema? É Deus mudar a nossa ideia, nossa opinião. Porque a gente está fazendo coisas que estão erradas, mas a gente não quer mudar. E a gente quer ser muito parecido com o mundo. Então, a gente não está fazendo diferença. E a gente está muito tímido, não só na segunda mensagem angélica, que faz Babilônia cair, e é por isso que Babilônia não cai, mas a gente está tímido com as 3 mensagens angélicas. Então, vai ser algo maravilhoso, extraordinário. E vai acontecer. A única coisa que Deus quer saber é se você vai fazer parte disso. Porque acontecer vai com você ou sem você. Mas é melhor que aconteça com você. Vocês já imaginaram o poder, a ousadia, a intrepidez, a coragem? Já imaginaram o texto de eventos finais de que as crianças irão participar disso, irmãos? Já pensou nossos jovens com o rosto iluminado com a glória de Deus? Que os nossos jovens são os jovens mais bonitos do mundo. Vai ser algo impressionante, irmãos. Que coisa extraordinária Deus vai fazer com que a gente atravesse agora, nesse tempo. Eu acho que eu estou aqui travada. Pode me ajudar, por gentileza? Eventos finais, página 201. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor. Então, terceira mensagem, ela está se referindo às 3 mensagens angélicas, e agora unida também a mensagem do 4º anjo, que é a repetição da mensagem do 2º anjo, certo? Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. Ai, meu Deus, que lindo! É a prova, é a chuva serôdia que os reanima e fortalece. Então, quem que vai reanimar a gente? Quem que vai fortalecer a gente? Quem que vai capacitar a gente? Quem que vai iluminar a gente? Espírito Santo, chuva serôdia. E também vai reanimar e fortalecer para a gente passar pelo tempo de angústia, porque a gente já vai estar com o início da perseguição. Você já imaginou isso? Que movimento é esse? Os 3 anjos, eles estão voando, voando, voando. Mas quando entrar o 4º anjo, o alto clamor, vai ser uma revolução. Vai ser a terra sacudida com o poder da mensagem. Vai ser desmascarar Babilônia. Babilônia vai cair, sim. E milhares de pessoas serão alcançadas pelo poder do evangelho num só dia. Os pastores vão ter problema, porque eles vão batizar muita gente. Porque vai ser um movimento extraordinário. Irmãos, Deus tem muita gente ainda em Babilônia. E a gente fica olhando para eles e julgando, né? Achando, eu sou melhorzinho que você. E Deus olha para a gente e fala assim, filho, tem tanta gente na igreja que é de Babilônia, que eu preciso revitalizar essa igreja. Eu preciso de reavivamento e reforma nessa igreja. Também é uma obra do Espírito Santo, que a nossa maior e mais urgente de todas as necessidades é o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. E essa deve ser a nossa primeira busca. É nosso primeiro propósito, é nossa primeira necessidade. Reavivamento da verdadeira piedade entre nós. É nossa maior e mais urgente necessidade. A gente não precisa de tecnologia, a gente não precisa de gente mais capacitada, a gente não precisa de tanta conforto, a gente não precisa de tanta coisa, a gente não precisa de dinheiro mais. O que a gente está precisando como igreja, a nossa maior e mais urgente necessidade é de reavivamento e reforma pelo poder do Espírito Santo em resposta à oração. Não é qualquer oração, é oração fervorosa. Irmãos, é tempo de oração, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de humilhação.
porque nós temos que participar disso. Mas não dá para a gente participar do jeito que a gente está. Quantos aqui têm famílias que ainda não saíram de Babilônia? Quantos? Ó, é com força. É com força. Eu me prostro de joelhos e fico orando em lágrimas pelos meus irmãos. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós queremos realmente? O que nós estamos fazendo? Porque é um chamado para nós, a este momento glorioso para a gente participar. Nos preparando para a volta de... Mas não preparando egoisticamente, porque no céu não vai entrar ninguém sozinho, viu? Quem quer ir sozinho para o céu não vai não. Não vai mesmo. Então Deus está chamando você para você ir para o céu. A gente quer encher a igreja, mas Deus falando, não enche só a igreja, não, enche o céu. Enche o céu. Porque sabe o que Ele quer? Ele quer que você entre no céu e através da sua influência milhares de pessoas estejam lá. Isso não é lindo? Eu fico encantada, meus irmãos. Eu fico maravilhada, porque a gente não merece isso. Deus poderia cumprir o alto clamor sem nenhum de nós. Poderia ou não, irmã? Mas Ele quer que você tenha essa experiência, Ele quer que você participe, Ele quer que você brilhe, Ele quer que você ilumine o mundo escuro com a glória dEle. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus refletida no seu rosto. Não são os argumentos, diz o Espírito de profecia, que vão convencer e converter as pessoas. É a sua vida, é o seu testemunho, é o poder do Espírito Santo em você. É o Espírito Santo, é essa dotação especial de poder. E eu não vejo a hora, porque eu estou tão cansada de não ser poderosa. Então, a pergunta é, isso vai acontecer? A decisão é, você vai fazer parte disso? A decisão é sua, porque Deus quer você. Sabia que Deus não abre mão da gente, Débora? Não abre, não abre. Então, Ele quer você. Ele sonha com você, iluminando o mundo. Ele sonha com esse alcance global, universal da mensagem, com a sua participação. Então, tome essa decisão. Vai ser um movimento extraordinário, vai ser, olha, um espetáculo. E tudo que aconteceu com as pessoas do primeiro Pentecoste, da chuva temporã, vai ser muito mais intenso para quem receber a chuva serôdia. Então, se prepare, porque vai ser algo extraordinário, maravilhoso, glorioso, poderoso. A gente tem vontade que Jesus volte, não tem? Então vamos nos preparar, porque tudo isso está bem perto de nós. E é por isso que Deus preparou a música final de hoje bem linda. Porque é tanta glória, né? Além do Rio Azul. Quantos de vocês gostam dessa música? Quantos gostam? A primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, nossa, eu queria ter composto essa música. Eu queria, porque nunca vi uma coisa tão linda. E depois eu fui estudar para ver quem era, pensei que era uma música moderna. Não, ela é uma música antiga, de um grupo antigo que voltou a ser regravada. Mas ela é linda demais. E eu sei que vocês conhecem, que vocês sabem, a Débora vai cantar para a gente. E ela, sabe, a Débora, ela foi tão querida, ela veio falar da música que ela ia cantar, e ela mostrou para mim que ela pensou, ai irmãos, isso é lindo, ela pensou no tema, ela pensou que como é um tema do final dos tempos, como é um tema do que a gente ainda tem que viver, então ela achou melhor que essa música fechasse essa mensagem. Quem tem vontade de dar um beijo nela? Coisa linda, gente. A pessoa para pensar. E é por isso que Deus está nos presenteando com essa música.
E se você sabe, cante com ela, porque vamos passar por um percurso difícil, mas além do rio, nós vamos estar aonde? Em casa. Né, irmã? Gente, eu vou estar tão bonita quando Jesus voltar, que vocês talvez vão ficar de queixo caído. Ai, irmãos, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Vamos fazer o que Deus pede para a gente fazer, para que a gente viva a experiência de estar além do rio azul. Deus seja louvado por sua vida, Débora. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Cante.
você olhando para Jesus bem de pertinho. Falta pouco tempo, viu? Não desista, não. Nem deixa as pessoas desistirem do seu lado. Anima todo mundo. Vamos, gente. Que está chegando a hora da gente ir para casa. Mas saiba que você tem que passar por esse movimento do alto clamor. Que delícia. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é tremendo. Não tem como a gente não ficar com o coração acelerado. Não tem como a gente não explodir de alegria. Não tem como a gente não sentir o Espírito Santo, esse poder. É uma sensação tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa. Senhor, muito obrigado. E sabe, quando a gente olha o projeto de Deus para o tempo do fim, a gente percebe o amor que Ele tem por nós e os propósitos elevados que Ele tem para a sua igreja. Uma igreja que ainda não está pronta. Uma igreja que ainda está vivendo com as coisas deste mundo, perdendo foco, distraídas, ocupando tempo com coisas que não são essenciais, não são prioridade. Mas Ele ama a igreja. E é por isso que Ele está promovendo reavivamento e reforma, revitalização, ressurreição, despertar, acordar, levantar, se movimentar, se unir. Porque Ele está nos preparando para recebermos a chuva serôdia. E para nós participarmos desse espetáculo, dessa manifestação extraordinária de um evangelismo mundial que vai chegar em todas as partes. Para que a gente participe disso, do alto clamor, da gente ter autoridade, da gente falar com voz potente e da gente ter o rosto iluminado, iluminar o mundo com a glória de Deus. Porque milhares de pessoas se converterão num só dia. Senhor, muito obrigado, porque isso fortalece, isso ergue a gente, isso nos levanta, isso nos dignifica, isso realmente é tudo que nós precisamos entender. O Senhor tem um plano para todo mundo aqui. É para todos nós o chamado de fazer para este mundo o último convite, de pregar a última mensagem para este mundo antes da volta de Jesus. Nós queremos participar. Mas quando nós olhamos para nós, a gente pensa que não consegue, mas nós estamos enganados, porque não somos nós. Nós só precisamos pedir, buscar, bater, orar persistentemente, insistentemente, fervorosamente, pelo batismo do Espírito Santo e pela chuva serôdia. Receber todos os dias a chuva temporã, porque sem chuva temporã não tem chuva serôdia. Recebemos todos os dias chuva temporã, que vai nos preparando, e também já recebemos, já está caindo sobre nós as gotas da chuva serôdia. Obrigado, Senhor, por este sábado rico, pela festa que teremos amanhã. É a festa que une o céu e a terra, e é a melhor festa do planeta Terra, porque o céu para quando um pecador se arrepende. Obrigado, Senhor, por se importar tanto conosco e com o planeta Terra. Agora, Pai, leva-nos para casa. A gente está tão feliz que nós possamos dormir nos seus braços de amor. E que amanhã a gente acorde assim, explodindo de alegria, com vontade de vir para a igreja. Porque as pessoas lá nas enchentes, lá em Ubá, elas não podem ir na igreja. Elas querem, mas não tem como. E a gente pode. A gente tem esse privilégio, Senhor. Então que a gente tenha alegria de estar na casa do Senhor, de estar na Tua presença. E com esse fervor, com esse ânimo que o Senhor nos deu hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Lindo demais, lindo demais. Hoje é o tempo de buscar mais
Hoje